Olá pessoal, eu sou a Aline, professora de costura criativa, e no vídeo de hoje quero ensinar você a fazer esse estojo box super espaçoso e com um bolsinho aqui, ó, de acesso rápido. Olha só que legal, eu fiz ele com telinha aqui na frente. Aqui, ó, muito espaçoso, cabe bastante coisa, uma ótima peça aí para vocês estarem fazendo, ganhando dinheiro. Pode vender como estojo, pode vender como necessaire também, né, para guardar maquiagem, essas coisas. Tenho certeza que vai ser maravilhoso aí o sucesso dessa peça no ateliê de vocês. Quero convidar você a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrita, e bora lá aprender. Pessoal, para fazer então essa peça, a medida que nós vamos precisar aqui para o corpo, né, da nossa peça é 32 centímetros por 35. Essa medida eu cortei uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Eu tô usando a manta R2, tá bom? Aí nós vamos precisar também de um corte de tela vôlei, pode ser tela vôlei ou plástico cristal, tá? Essa tela, ela tem a medida de 33 centímetros por 7. Eu cortei, gente, ela 1 centímetro maior então, tá bom? Pra gente ter aqui uma segurança, pra não ficar faltando, depois a gente corta esse 1 centímetro. 2 pedaços de zíper, 35 centímetros cada um deles, 2 cursores. Aqui para fazer o acabamento do bolsinho de tela, eu tô usando tirinhas do próprio tecido, tá? São 3 tiras que eu cortei com 33 centímetros cada um e 3,5 de largura para fazer o viezinho. Mas se vocês quiserem, pode usar viés pronto, tá, gente? É que eu queria deixar tudo da mesma cor aqui, da mesma estampa. E os puxadorzinhos para nossa peça, 2 quadrados, tamanho 7 por 7, dobra ao meio, passa o ferro ou vinca com a unha, abre, dobra as 2 pontinhas encontrando aqui no meio e dobra mais uma vez, tá bom? Aí formou, então, os 2 puxadores. E aqui por último, gente, eu também tenho tirinhas que eu cortei, que foi da sobra do corte do forro, tá? Essas tirinhas têm 3,5 centímetros de largura. O comprimento aqui não importa, né? Porque vai ser pra gente cortar menorzinho, pra fazer o acabamento interno das caixinhas de leite. Então, eu tenho aqui 2 tiras, só pra vocês terem uma noção, tá? De 32 centímetros, tá bom? Temos os kits de materiais no site para vocês fazerem esse estojo. Olha só, esse aqui é o kit de material, vai o tecido principal, o tecido do forro, 4 cursores, o zíper, a manta e a tela vôlei. Cada kit dá para vocês fazerem 2 estojos, tá bom? Então tem esse verdinho para fazer igualzinho que eu vou fazer aqui no vídeo. Tem esse daqui todo coloridinho, também tá muito bonito. Mesma quantidade de materiais, só muda a estampa e a cor. Esse floral, gente, eu acho ele maravilhoso. Todas as estampas são tricoline, tá bom? Tricoline digital. E essa última opção tá muito fofinha, que belezinha. Uma gracinha. Então tem essas 4 opções do estojo. Esse kit, gente, ele não vai com molde, porque a nossa aula é por medidas, tá bom? Aí então você vai comprar o kit e vir no canal do YouTube a acompanhar o passo a passo para vocês fazerem a peça de vocês. Vou deixar aqui na descrição o link do site. Clica na palavrinha mais que vai ter abaixo do título, vai abrir a descrição com o link, ou você pode ir no Google e pesquisar lá www.alineariane.com.br para você comprar o seu kit de material, ou os materiais avulsos também, a gente vende, a manta, o tecido, o zíper, a tela, tá bom? Plástico cristal tem também, para vocês fazerem os trabalhos de vocês de costura criativa e envio para todo o Brasil, certo? Então, vou começar aqui, ó, já costurando os 2 puxadores, uma costurinha aqui e um aqui. Costurei os 2 puxadores, vou juntar aqui as pontinhas e passo uma costura aqui também. Aí eu vou reservar eles do lado que a gente vai usar daqui a pouco. Aí, gente, olha só. O meu tecido principal, as estampas têm sentido. Então, todos os passarinhos estão em pezinhos. Aí eu vou mostrar aqui agora, ó, como que eu vou fazer para que o nosso estojo fique com a estampa em pé dos 2 lados, tá bom? E aí vocês podem seguir essa orientação caso vocês forem usar o tecido que tem, a estampa tem sentido. Então, eu vou dobrar aqui ao meio, só que, ó, aqui é onde tem 35 e aqui é onde tem 32, tá? Então, dobrei aqui, ó, junto as pontinhas. Com uma tesoura, eu vou cortar aqui e vou separar essas 2 partes. Cortei, gente, a gente ficou aqui, então, com 2 partes. Como que a gente vai unir? Nosso tecido, ele tem que ficar assim, ó. No caso aqui, como uma estampa é passarinho, então, ó, pezinho do passarinho pra cá, pezinho do passarinho pra cá, tá? Aí, o que eu vou fazer? Coloco estampa de frente com estampa. E aqui, ó, eu vou fazer uma costura de meio pé de máquina, aqui. Fiz a costurinha e aí agora sim o tecido tá
no jeito certinho da gente usar. A gente vai colocar um zíper aqui, um pedaço do zíper aqui, o outro aqui. E aí, ó, quando a necessaire o estojo estiver pronto, os passarinhos vão ficar em pezinho dos dois lados, tá vendo? Aí eu vou pegar a manta, tá? Então tá aqui. A manta R2, coloco o meu tecido sobre a manta, vou passar o ferro e uma costurinha na beiradinha toda a volta. Então, estruturei aqui o tecido, passei a costurinha em volta, vou reservar essa parte aqui um pouquinho, que agora a gente vai fazer, ó, o bolsinho de tela. Então, vou pegar o bolsinho, um dos zíperes e aqui os 3 tecidinhos de viés que eu cortei. Então, aqui eu tô com a minha tela, gente, vou pegar a estampa do tecido, coloco aqui de frente para a tela, passo uma costura. Vou pegar o outro aqui, ó, vou colocar no outro ladinho aqui e passo a costura. Costurei, gente, o que eu vou fazer aqui, ó, com os 2 tecidinhos? Vou virar pro lado de cá, aí aqui eu vou fazer a dobrinha, né, que aí é o debrum que a gente faz, ó, uma dobrinha, outra dobrinha. E vou colocar prendedor. Então, ó, dobrei dos 2 ladinhos e aí eu vou passar uma costura bem na beiradinha aqui, ó, embaixo. De cá e de cá também. Costurinha feita, vou pegar aqui o zíper, ó, e aí coloco bem aqui nessa parte de baixo do zíper, tá bom? Com o calcador de zíper, a gente vai fazer uma costura aqui. Costuradinho o zíper, agora a gente vai costurar a outra partezinha do tecido. Então, eu vou virar aqui o zíper pro lado avesso, venho com o meu tecido, coloco a estampa dele de frente pro avesso do zíper e passo uma costura aqui. Costurinha feita, agora eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos nos viezinhos, ó. Viro ele aqui pra frente, uma dobrinha, outra dobrinha, aí ele vai ficar assim, ó, no zíper, tá? Coloquei o prendedorzinho, vamos fazer uma costurinha aqui. Costura feita, olha como ficou bonitinho, agora a gente vai colocar o cursor, tá? A medida do zíper que eu passei pra vocês é a medida pra deixar essa sobrinha no zíper, tá? Pra conseguir aqui colocar o cursor. Coloca o cursor, deixa ele paradinho aqui no meio. Então, aqui, ó, coloquei o cursor, agora a gente vai posicionar o bolsinho no corpo da nossa peça, tá? Para isso, a gente vai precisar da régua, uma régua ou uma fita métrica e um giz ou caneta que apaga com o calor do ferro, tá bom? O que a gente vai fazer? Marcar 4,5 centímetros e vai ser aonde nós vamos posicionar o bolsinho de tela, tá? Então, olha só. Aqui ficou a minha marcação e eu vou colocar o início do bolsinho bem aqui, tá? Bem em cima dessa marcação que eu fiz. Vou alfinetar para poder costurar. Coloquei alfinete, gente, vou passar então uma costura na beiradinha desse viés aqui e outra aqui nesse de cima para segurar o bolsinho. Então, olha só, gente, como que ficou o bolsinho. E agora sim nós vamos montar a nossa necessaire de fato, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, o zíper, eu vou destacar ele. Um ladinho eu coloco aqui, dentinho do zíper de frente do tecido, o outro do lado de cá, tá? Aí, a gente vai pegar o tecido do forro e coloca aqui por cima do zíper. E aí, a gente vai passar uma costura aqui e uma aqui. Feita essa costura, agora a gente vai virar pro lado direito. Virou pro lado direito, agora a gente vai fazer uma costurinha rebatendo aqui e aqui, abaixo do zíper. Costurinha feita, agora a gente vai colocar
o cursor, tá? Eu já vou colocar, gente, assim, ó, do avesso, tá bom? Então, vou virar aqui, ó. Vai ser por aqui que eu vou colocar o cursor, ó. Alinha bem o material. E vou aqui, ó, cortar um pouquinho um dos lados do dentinho do zíper. E aí, gente, eu gosto que o zíper fique fechado, todo fechado, pra gente fechar o estojo, eu acho mais fácil. Então, eu venho com esse cursor até o final, tiro e vou colocar ele aqui novamente. E aí eu deixo ele paradinho aqui no meio. Agora eu vou pegar os dois puxadores que a gente fez, né, no início do vídeo. E eu vou costurar eles aqui, ó. Um de cada lado. Eu posiciono ele assim, bem em cima do zíper, passo a costura. Vou colocar um aqui e o outro aqui. Costurei eles e agora a gente vai fechar a nossa peça, tá, gente? Pra isso, ó, vou colocar ela aqui desse jeito, segura aqui, ó, no zíper e esticou. Vou fazer um pique aqui, pra quê? Pra gente marcar aqui o meio bem certinho. Na hora que a gente for fechar, não ficar torto, tá? E aí, vou colocar o pique em cima do dentinho do zíper. E aqui, ó, um prendedorzinho de cada lado. E do lado de cá, a mesma coisa. Agora, eu vou fazer uma costura com um pé de máquina, aqui e aqui. Passei a costura, gente, e cortei os excessos de zíper. E agora a gente vai fazer as caixinhas de leite, que são quadradinhos, que nós vamos fazer aqui nas 4 pontas. E a caixinha de leite nós vamos fazer com 4,5 centímetros. A gente começa contando a partir da costura, tá? E vamos aqui, então, fazer um quadradinho de 4 por 4. Se você não tiver essa régua aqui quadradinha, pode usar a régua escolar mesmo. Você só vai medir da costura pra cá 4,5 centímetros. Daqui pra cá, 4,5 centímetros e fecha o quadradinho que vai ficar 4 por 4,5 centímetros. Então, aqui, desenhadinho todas as caixinhas de leite, agora a gente vai cortar os quadradinhos bem em cima do risco de caneta. Cortei as caixinhas de leite. Antes da gente fechar, a gente vai costurar aqui um viezinho aqui e aqui, com aquele tecidinho que eu falei pra vocês no início. Então, ó, vou cortar 2 pedacinhos que dê aqui o comprimento. Esse viés que a gente vai colocar aqui agora, não precisa a gente deixar uma pontinha de viés sobrando pra dobrar, porque aqui ainda vai ser feita a caixinha de leite costurada. O viés que a gente for fazer na caixinha de leite, aí a gente vai cortar um pouquinho a mais pra dobrar a pontinha, tá? Então, eu vou posicionar aqui, ó, tecido do viezinho, passar uma costura, do lado de cá a mesma coisa. Costurei, aí eu vou virar aqui, ó, pro lado direito, faz uma dobrinha nesse tecido e mais uma dobrinha. E aqui a gente passa a costura. Costurado o viezinho, gente, agora a gente vai fechar aqui as caixinhas de leite, ó. Nas 4 laterais, a gente vai fazer a mesma coisa, tá bom? Abriu aqui, ó, deixou bem retinho. Eu vou colocar o prendedorzinho aqui pra não soltar. Aí a gente vai passar aqui uma costura com um pé de máquina. Costurei a caixinha de leite, aí a gente vai pegar um viezinho. Aí esse sim, gente, eu cortei ele maior um pouco, porque nós vamos fazer a dobrinha aqui, ó, tá? E aqui do outro lado também. Vamos pôr ele aqui na caixinha de leite e passar a costura. Costurei, aí eu vou virar ele aqui pro outro lado e fazer aqui a dobrinha, né? Uma dobrinha, outra dobrinha. E aí aqui a gente passa a costura. E aí, gente, ficou assim, ó. Essa mesma coisa nós fizemos aqui, vamos fazer aqui, aqui e nesse outro também. Então aqui, ó, costurei o viezinho nos 4 cantos e aí a gente pode
abrir e virar pro lado direito o nosso estojo. Gente, olha só como ficou nosso estojo depois de pronto. Virei pro lado direito, passei o ferro. Ele ficou muito espaçoso. Olha só. Eu separei aqui vários lápis e ainda sobra bastante espaço, viu? Olha, ele ficou bem espaçoso mesmo. Aqui esse bolsinho da frente de acesso rápido também fica bem legal e fica diferente, né? Aqui eu vou colocar umas canetas. E ficou super bonitinho, lindo, espero que vocês tenham gostado. O valor de venda que eu deixo aí uma sugestão para vocês venderem esse estojo, fica aí de 60 a 75 reais, tá bom? Sempre avaliando aí o valor que você paga no material, na região que você mora, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula.